E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E no dia 22 de outubro teremos eleições na Argentina. Essa é a data do primeiro turno, o segundo turno fica para o final de novembro, caso ele ocorra. E é uma personalidade política com algum potencial de vitória na eleição presidencial que a gente precisa prestar bastante atenção, porque lembra bastante a figura do Jair Bolsonaro em vários aspectos, a figura do Donald Trump e tantas outras da extrema-direita global. Eu me refiro ao deputado Javier Milei. Javier Milei, inclusive, tem uma relação bastante próxima com o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, que frequentemente realiza viagens lá para a Argentina para se articular politicamente pelo exterior. Gente, o Milei ele estudou economia na Universidade de Belgrano, que é uma prestigiada instituição privada lá da Argentina. Logo que se formou, ele passou a dar aulas em outras instituições de ensino superior e passou também a prestar consultoria para bancos e grupos financeiros, como o HSBC. E além de prestar esses serviços, também passou a escrever vários livros da área de economia. Ele tem mais de 11 livros publicados agora em 2023, tá? E ele decidiu entrar para a política em meados do ano de 2017. Ele tinha naquele momento 46 anos, né? Hoje ele está com 53. Já era um economista bastante respeitado em determinados setores da Argentina, em determinados correntes da área de economia na Argentina. E ele lançou naquela oportunidade um programa de rádio no YouTube, um programa que nunca chegou a fazer muito sucesso. Mas ali ele já começava a mostrar que tinha alguma pretensão de entrar em futuras disputas eleitorais. Se o programa de rádio Conexión Aberta não deu muita audiência, o Milei ele conseguiu, em paralelo a isso, ter participação cada vez mais frequente em programas de televisão, Programas de debates que incluem as mais variadas personalidades da área da política, mas também do esporte, também da cultura pop e tudo mais. Esses programas dão muita audiência na TV aberta argentina e o Milei virou um daqueles personagens. São programas à la Super Pop que a gente tem no Brasil, também é um dos canais pelos quais o Jair Bolsonaro passou a ganhar mais notoriedade a nível federal, passou ali, como deputado federal, ganhar atenção a nível fora do Rio de Janeiro, em todo o país. Então, o Milei passa por isso, mas surfando ali numa quantidade maior de programas que são exibidos em horário nobre, certo? Não era nenhum programinha da Rede TV ou algo do tipo. Bom, e aí, isso cravou o fã-clube dele, E esse fã-clube passou a pilhar ainda mais esses desejos eleitorais que ele já demonstrava possuir. Não deu outra. Ele fundou um partido, para concorrer ali como um grande outsider. La Libertad Avança, a Liberdade Avança, O partido do Milei foi fundado no período da pandemia. Ele concorreu para deputado nas eleições primárias de setembro de 2021 e foi eleito, ficando na eleição pro parlamento em terceiro lugar na cidade de Buenos Aires, com 13,66% dos votos. Então, uma margem de votos para uma eleição ao parlamento muito, muito considerável. Foi ali quase como um lobo solitário da sua legenda criada por ele próprio, conseguiu eleger além dele mais um único deputado, nenhum senador, nenhum governador ou nenhum prefeito, e até hoje o partido não conta com nenhum desses quadros, Então, é algo que do ponto de vista nacional se demonstrou pouco representativo. A gente está falando de um parlamento que tem 257 deputados, 72 senadores, certo? De qualquer forma, ele mostrou na região de Buenos Aires uma potência muito considerável. A sua atuação nesses últimos anos como deputado, nesses últimos 2 anos no mandato de deputado, ela lembra bastante a atuação que o Bolsonaro apresentou durante décadas, Ele não apresentou nenhum projeto de lei, utilizou muito mais a tribuna para poder conseguir proliferar discursos que seriam muito compartilhados em redes sociais e gerariam polêmicas na mídia tradicional, mas nunca chegou ali a ter um trabalho sólido de verdade como parlamentar. Utilizou aquilo lá basicamente como um palanque, utiliza ainda aquilo lá como um palanque. Então, com relação à visão do Milei, a proposta, o plano de governo dele, depois que assim, ele elegeu deputado, logo já se falou, não, eu sou candidato à presidência da República, já se colocou ali, em 2023 eu quero ser presidente, E aí no seu plano de governo, na sua cartilha de pensamentos, a gente tem alguns aspectos muito interessantes.
Por exemplo, a temática da ditadura militar, né, sempre foi uma das mais ovacionadas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro sempre ovacionou muito a ditadura aqui no Brasil e o próprio exército. O Milei, ele não chega a defender a ditadura na Argentina. O significado, o peso da ditadura militar argentina, que durou de 76 a 83, ele é muito mais escancarado por lá do que a gente teve aqui no Brasil, até pelo volume de mortes diante a população, né, mortes feitas pela ditadura, né, mortes causadas pelo Estado na época, é muito mais representativo. A gente não teve lá uma lei da anistia ou algo do tipo. É visto como uma coisa, digamos assim, mais sagrada, né, do ponto de vista de algo a se temer e nunca querer de novo lá do que aqui. Ele não fala muito, então, sobre o tema. Não fala muito, não chega a defender a ditadura, né? Mas, em alguns momentos, dá ali uma postura mais próxima ao Bolsonaro, dizendo que, não, mas a esquerda exagera no número de vítimas da repressão do Estado. Né? Ele repudia o famoso movimento das mães e avós que buscam identificar os desaparecidos políticos e os seus filhos, e por aí vai. Quando a gente entra na parte de costumes, há algumas diferenças também com o Jair, assim como semelhanças, né? Por um lado, ele é contra a educação sexual nas escolas, ele é contra a legalização do aborto, é a favor, né, de uma política mais liberal do ponto de vista da posse e do porte de armas, né? Mas ele é favorável, por exemplo, ao casamento gay. Né? Acha que é um contrato como qualquer outro, que deve ser feito entre pessoas maiores de idade, né? E ele tem um discurso exótico, né, de que não acredita no casamento, né? Ele não é casado há muitos e muitos anos e diz, eu não acredito que o matrimônio seja algo que funcione. Então foge um pouco da cartilha da tradicional família brasileira, não tem uma cartilha ali equivalente da tradicional família argentina, que é seguida pelo Javier Milei, né? Nesse sentido ele é menos hipócrita que o Bolsonaro, talvez, que também adorou pular de um casamento para o outro de uma forma bastante exagerada e tudo mais. Bom, é na economia que talvez esteja o grande prato cheio, né? Talvez seja o tema que ele monopoliza mais. É o tema da sua formação, é o tema através do qual ele ganhou muita notoriedade na mídia. Ele não se classifica nem sequer como um neoliberal, não, ele se coloca como um anarcocapitalista, né? Alguém que seria contra a existência do Estado em qualquer forma e em qualquer escala. Ele defende que a Argentina seja dolarizada, né? O dólar passe a ser a principal moeda argentina. Hoje a gente já tem um protagonismo do dólar que para um brasileiro cria um estranhamento gigantesco, mas ele quer que a coisa seja completamente, você vá comprar qualquer coisa no mercado e você pelo menos possa pagar em dólar, né? De uma forma muito mais liberada. Ele é a favor de você privatizar absolutamente tudo que for possível, né? O discurso do Bolsonaro era parecido, mas no caso do Milei a gente tem ali uma coisa mais forte, até porque há uma vigência de setores com empresas do Estado por lá maior do que você tem aqui, certo? E é evidente, através disso, reduzir fortemente o tamanho do Estado e fazer com que o Estado seja menos atuante também em alguns níveis até surpreendentes. Por exemplo, ele defende que a Argentina saia do Mercosul, né? Ele defende a extinção do Banco Central nesse caminho de dolarização, né? Ele defende que não tenha um Banco Central tomando qualquer tipo de atitude. Ele diz que o que ele quer é uma livre competição entre moedas e que naturalmente os argentinos iam acabar escolhendo o dólar como moeda central e não faria sentido você ter um banco central, certo? Bom, então um dos temas que gerou muita polêmica dele também entra na mistura de economia e ideologia, é a compra e venda de órgãos humanos. Ele também se coloca a favor da compra e venda de órgãos humanos, porque também enxerga isso como uma mera transação comercial, certo? E a economia é hoje um problema mais evidente da Argentina, com índices de inflação que superam os 100% ao ano, né? A gente tem um índice de pobreza lá que gira em torno hoje de 40%, a gente tem um problema generalizado nessa área, falta de dólares mesmo, que lá é muito importante, né? Então, já exatamente por estar neste momento, que ele ter essa pauta como central, né, quase como uma coisa que se retroalimenta, né, acaba virando ali a sua candidatura. O resto é resto. A questão é o discurso econômico do Milei.
né? O resto fica muito em segundo plano, pouca gente dá muita bola sobre o que ele pensa sobre outras temáticas, né? E vamos ser justos também, a Argentina passa por uma situação catastrófica, muita coisa ali oriunda de políticas adotadas no governo do Alberto Fernandes, que foi um governo muito problemático. Você tem aí a briga entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, que é a vice-presidente, também já presidiu o país anteriormente, né? Mas a Argentina nunca teve uma vida do ponto de vista econômico tranquilo. Então, se você pega o último século, a frequência com que a Argentina teve retração na economia ou crises de hiperinflação é inacreditável, né? Então, há poucos momentos se viu a Argentina indo bem nessa área. Então há um cansaço generalizado na sociedade argentina. Esse cansaço já existe há décadas, mas ele se reforça, evidentemente, cada vez mais, né, com relação à forma como ninguém que chega à presidência dá conta, né, de botar ordem na coisa, né? De garantir que você tenha anos seguidos de crescimento do PIB com uma inflação controlada. Então, é um país em decadência permanente do ponto de vista econômico há muito tempo. O Milei chega como um novo, né? Uma pessoa que não é da política tradicional, não é peronista, não tá alinhado à direita argentina de hoje em dia e tudo mais. E aí, bom, se até agora ficar trocando não funcionou, vamos pra fora, certo? Isso acaba apelhando bastante. E começa a entrar um discurso de segurança, que é algo lá não muito habitual. A segurança nunca foi vista como um grande problema, como uma dos principais motivos para que você votasse num candidato ou em outro, né? A gente tá no Brasil, onde isso aí toma um protagonismo surreal. Então, lá com a economia se deteriorando nos últimos tempos, a segurança ela virou pauta. Porque a economia piora, a segurança ela vem logo em seguida com uma decadência. E o Milei começa a engrenar um discurso mais forte nisso, tá? Ele lembra muito o Jair, né? Já que o vídeo tem esse caráter de comparação, quando a gente fala ali da verborragia, a gente fala das falas públicas dele. Ele adora polemizar, usa palavras de baixo calão com frequência. Ele chegou a dizer um daqueles programas de TV que participou antes de entrar de verdade na política, que foi um instrutor de sexo tântrico, né, frequentador de orgias, né, e que resistia muito até atingir o gozo, e que por isso ganhou o apelido de vaca mala, né, de vaca má, porque dava pouco leite. Então, essa coisa mais sexualizada que nos lembra muito o Bolsonaro também está presente na figura do Milei, né? Bolsonaro ali do que é Golden Shower, Bolsonaro né, usei esse dinheiro para comer mulher e tudo mais, para comer gente. O Milei, ele acaba pegando bastante esse tom para conseguir ganhar bastante atenção. Em outros pontos, vocês viram que na questão da pauta, da cartilha, você tem ali diferenças e semelhanças. Mais semelhanças do que diferenças e alguns pontos sendo muito mais centrais, como o ponto da economia do que era para o Jair Bolsonaro, né? Do ponto de vista dos discursos. Agora, a gente tem diferenças também na personalidade que não podem ser descartadas. O Milei, querendo ou não, ele é uma pessoa que sabe livros de cor, ele é uma pessoa que já leu livros, né? Ele é uma pessoa que tem um repertório que permite, em algumas falas públicas, mostrar que ele tem uma boa memória e tudo mais. Não estou dizendo que leu bons livros, eu discordo completamente de toda a cartilha que ele segue do ponto de vista econômico de uma forma absurda. Agora, é uma pessoa que em algum momento ou em algum grau se preocupou ali em estudar, certo? Até por ter uma origem na vida acadêmica, que o Bolsonaro não teve também, isso acaba tendo um peso, né? O Milei também, quando não tá na frente dos holofotes, ele não se expressa da forma como se expressa publicamente, buscando atrair ali a euforia dos seus militantes. O Bolsonaro, a gente sabe que na frente da câmera e fora da câmera, a forma como ele fala e o que ele fala não muda muito assim não, né? Do ponto de vista de uso de palavras de baixo calão, né? Dos temas que são tratados e tudo isso. E assim como tem a questão da ditadura, quando a gente fala ali sobre a questão do exército, né? Porque aqui no Bolsonaro, aqui no Brasil, o Bolsonaro ele se utilizou de alguns pilares, né, para conseguir se eleger presidente, conseguir aí ganhar essa força toda. Entre eles a gente tem as Forças Armadas, né, a questão militar como um todo, a gente pode incluir também aí polícias e tudo mais, né? E do outro lado a gente tem a questão das igrejas. O Milei não tem essa relação com igrejas na Argentina, não levanta com frequência as pautas religiosas. É evidente
potente, o movimento neopentecostal lá não é tão potente quanto aqui, e do ponto de vista de exército, até mesmo pelo histórico que você tem lá da ditadura militar, e também do fato de que depois da Guerra das Malvinas, os militares passaram a ser mais irrelevantes na política, ao contrário do Brasil, e que de alguma forma ou de outra eles sempre mantiveram uma patinha ali, né? A gente até o governo do Fernando Henrique Cardoso tinha Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, não tinha o Ministério da Defesa com o civil pela frente, por exemplo. Sempre teve ali uma essência dos militares, mesmo depois da Constituinte. Mas como não tem isso, ele também acaba não tendo um discurso para esse lado, né? E aí entra, talvez assim, a grande diferença esteja no momento e na realidade dos dois países, que seja o fato de que lá a economia é a pauta, e lá Milei fala só de economia, e aqui a gente sempre teve a coisa da segurança pública, uma pauta que acabou sendo muito monopolizada pelos setores de direita e acabou virando ali, né, o que mais engrena o discurso do Jair Bolsonaro, certo? Bom, e do ponto de vista de apoio, qual que é... Quais que são os pilares do Milei, do ponto de vista midiático, do ponto de vista de onde ele tem mais força, a ponto de ser agora um candidato muito competitivo, e eu vou mostrar mais adiante aqui no vídeo pesquisas para vocês. Olha, não tem apoio na grande imprensa, mas os principais veículos de jornalismo da Argentina, né, como o Clarín e o La Nación, eles têm uma postura mais hostil ao peronismo, que fazem com que o Milei acabe tendo ali um canal para aparecer, né? Ao mesmo tempo, talvez para esses jornais, o peronismo, né, o kirchnerismo e tudo que vem agora junto da candidatura um pouco mais alocada à esquerda, do União de La Pátria, né, juntam, vejam eles como um mal menor. A gente pode, eu acredito, fazer um comparativo, deixando claro que existem milhões de diferenças, né, uma coisa de simplificar mesmo, né? Em 2018 no Brasil, a grande imprensa com uma postura de forma geral mais hostil ao PT, ao mesmo tempo não de apoio ao Jair Bolsonaro no primeiro turno, mas que defende uma candidatura de um Geraldo Alckmin da vida e tudo mais, né? No final, no segundo turno isso muda, porque você não tinha uma figura do Geraldo Alckmin, uma figura de direita que não fosse o Jair Bolsonaro mais presente com potencial de vitória. Agora, acabou sendo ali um caminho, né? Somando também a particularidade da facada do Jair, que lhe deu bastante cobertura midiática naquele momento, e o fato de que ele já estava muito bem alocado nas pesquisas, né? Mas se o Milei não tem esse apoio, e ao mesmo tempo pode ser visto eventualmente como um mal menor do que outros candidatos nesses grandes meios de comunicação, ele, assim como o Bolsonaro, assim como o Donald Trump, e assim como boa parte dessas figuras em ascensão da extrema-direita mundial, ele tem muita propagação das suas ideias nas redes sociais, no YouTube, no TikTok e por aí vai, né? E isso lhe dá essa expressividade eleitoral. O Milei, até como uma coisa aqui mais particular da situação na Argentina, ele tem ali uma força com o eleitorado mais jovem, em especial com o eleitorado mais jovem de Buenos Aires. Buenos Aires tem uma representação na Argentina muito grande do ponto de vista de eleitorado, né? Eu vou pôr aqui na tela o número correto, mas se não me engano, algo que gira em torno de 40% do eleitorado argentino está em Buenos Aires, certo? É um eleitorado que tende a se alocar um pouco mais à direita, né? E também ele pega essa parte mais jovem, que é a parte que hoje se mostra menos preocupada e que dá menos atenção à questão do histórico político argentino, da ditadura militar. Você pega a figura do Perón, é um público que tá mais, calma, tá cheio de problema aqui, precisa arrumar uma solução, história é outra coisa, né? Que se distancia das pautas de direitos humanos, que até do lado mais à direita na Argentina, se você for comparar com a direita brasileira, sempre foi visto com mais cuidado, com mais racionalidade, né? E tudo mais. Então, isso acaba dando para ele potencial neste setor. Ele lidera hoje as pesquisas entre o eleitorado que tem 18 a 35 anos, por exemplo, em particular na região de Buenos Aires, com uma vantagem ainda maior, certo, gente? Bom, e quem que tá contra ele na disputa? A gente tem hoje três, né, grandes correntes na eleição argentina. A primeira delas é a direita, que é representada ali pelo Juntos por el Cambio, que tem o ex-presidente Maurício Macri como principal figura, né? O Macri não é candidato, né? E a candidatura de quem vai ser o candidato do Juntos por el Cambio que vai ser definido no dia 13 de agosto, quando você tem as eleições prévias. Todo mundo vai votar, olha, em quem eu quero que seja candidato do partido que eu pretendo votar.
E você tem hoje o Horácio Larreta, que comanda Buenos Aires, né, que tem status parecido com o Distrito Federal aqui do Brasil, como um dos principais cotados, e do outro lado, a Patrícia Bullrich, que é a ex-ministra de Segurança do Macri. Né? Notem, o governo Macri acaba com indicadores econômicos bem ruins também, né? O Macri não consegue ter bons indicadores econômicos, e o governo Macri acaba com índices de rejeição bastante consideráveis, a ponto, né, de que os peronistas ali representados mais à esquerda pela União de la Pátria conseguem chegar novamente ao poder com o Alberto Fernandes, que é hoje, né, junto com a Cristina Kirchner, um dos grandes figurões do União de La Pátria, não pretende concorrer à reeleição, assim como a Cristina não pretende concorrer, não querem arriscar uma derrota dos dois, certo? E aí eles lançaram já o nome do Sérgio Massa, que é ministro atual da Economia, né? Entrou como ministro da Economia já quando a situação econômica não vinha bem no mandato agora do Fernandes. Então notem, né? São essas três correntes, né? O União de La Pátria, de Cristina e Alberto Fernandes, que vai lançar o Sérgio Massa, o Juntos por Câmbio, mais à direita, representado muito pelo Maurício Macri, que deve lançar o Horácio Larreta ou a Patrícia Bullrich, e o Milei, que é do A Liberdade Avança, sozinho, não tem ninguém disputando prévia com ele é o dono do seu partido, basicamente, né? Sem representação parlamentar nenhuma, mas vem apresentando resultados fortes. E como a gente tem essas prévias agora, no dia 13 de agosto, talvez você já tenha visto o vídeo quando elas acontecerem, né? Talvez quando você vê o vídeo, elas já tenham ocorrido. As pesquisas que temos hoje são nas prévias, em quem você pretende votar. E qual que é o resultado? O Sérgio Massa, né, do União de La Pátria, né, do Alberto e da Cristina, tem 24,1% na pesquisa da Atlas, que foi feita entre o dia 31 de julho a 4 de agosto. Né? O Milei está em segundo lugar com 20,8%. Só que notem, em terceiro temos a Patrícia Bullrich, que é do partido do Macri, com 19,2%, ex-ministra da Economia do Macri. Né? E temos o Larreta com 12,7%, também do partido do Macri. Né? E temos embaixo o Grabois, que tem 6,7%, que é do partido da Cristina. Então o que acontece? O Massa é o candidato ali escolhido pelas maiores correntes do partido da Cristina, né? Mas ainda tem outros nomes lá. Quem diz que vai votar no Grabois ou no Massa agora para as prévias, demonstra uma simpatia pelo União de La Pátria da Cristina. Quem vai votar, diz que vai votar no Bullrich e no Larreta, demonstra uma simpatia pelo Juntos por Câmbio, lá do Macri, né? Mais à direita, são 31,9%. Os que demonstram uma simpatia pelo União por La Pátria, mais ligado a Cristina e Fernandes, 30,8%. Né? Tá muito apertadinho ali. E lá atrás o Javier Milei, A Liberdade Avança com 20,8%, né? Assim, o Milei tá muito forte, gente, e a gente precisa considerar que ele tem um potencial, eventualmente, de atrair votos do Juntos por Câmbio lá pra frente, tá? Assim como ele pode se desidratar perdendo votos também. O que a gente tem aqui é uma porcentagem do eleitorado que se demonstra contra o atual governo, né? Que somando ali Milei com Juntos por Câmbio, chega em 50%, né? 50 e pouquinhos por cento, 52, 53% mais ou menos, né? E os que demonstram mais alinhamento com o atual governo, dispostos a votar eventualmente no Sérgio Massa, a candidatura do atual governo, mais à esquerda ali, eles se somam os 30,8%, certo? No setor da direita a questão vai se dissolver entre dois nomes. Isso até acaba sendo que dá algum potencial dos aliados da Cristina e do Fernandes continuarem agora no poder. Vamos ver. Tem muita água para correr na eleição argentina. As prévias do dia 13 de agosto, elas vão mostrar até que ponto essas pesquisas aí vão se confirmar. E depois disso vai ser uma campanha muito, muito quente e agitada e com um grau de imprevisibilidade ainda bastante considerável até o dia 22 de agosto. Qualquer momento estou de volta. Lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Corte Play em tvcorteplay.com. É o que garante a continuidade aqui do canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.